quando uma pessoa recebe a mensagem do perdão de Deus. Porém, infelizmente, muitos entendem, ouvem, Deus me perdoou, glória a Deus, mas elas mesmas têm dificuldade de se perdoar. Você conhece alguém assim? Que a pessoa, ela não consegue se perdoar, por coisas que talvez ela fez lá no passado. Passaram-se muitos anos, mas ela lembra constantemente, eu fiz aquilo de errado, acho que Deus está me punindo. Não, querido, Deus ama você. Amém, querido? Você veio aqui nessa noite para ouvir isso. Deus ama você. E o Senhor está do seu lado. Mas eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de se perdoarem. Se perdoarem a si mesmos. Anos atrás, eu ouvi uma história de um irmão que ele passou por uma situação trágica. Muito triste. Onde, ali na sua casa, saindo da garagem, no seu carro, ele infelizmente, ao dar ré, ele não percebeu que o seu filhinho estava atrás do carro. Filhinho de 3 anos, ele infelizmente acabou ali atropelando o seu filho veio a falecer. Algo muito triste, algo muito difícil. Então aquilo foi devastador para aquele homem, porque ele não fez nada de errado na sua consciência. Não estava embriagado, não estava mexendo no celular, e aquilo então foi muito ruim para a sua vida emocional, para o seu casamento, para o seu trabalho, para a sua vida profissional, porque realmente foi um grande baque. E você sabe, né, uma pessoa que faz algo desse tipo, tem muita dificuldade de perdoar a si mesmo. A gente ouve às vezes relatos de situações semelhantes que acontecem, que por causa de uma falha, que não foi intencional, algo muito ruim aconteceu. E aqui nesse exemplo, né, tudo aquilo que o seu filho era, aquele pai perdeu completamente, infelizmente, entre aspas, por culpa dele. E esse homem enfrentou durante um tempo muita dificuldade para então agora se perdoar. Mas quando nós ouvimos a verdade do Evangelho da Graça, nós entendemos, querido, que há perdão de Deus disponível para nós. Amém? Há perdão disponível. Fala para o seu irmão, há perdão para você nessa noite. Há perdão para você. Porque nós fomos totalmente perdoados. E quando você não consegue se perdoar, é essencial e fundamental você entender o Evangelho da graça em Cristo Jesus. Entender que em Cristo nós já fomos perdoados. Então, como nesse exemplo, né, nós sabemos que tudo aquilo foi um acidente, mas há muitos que de forma intencional fazem algo errado e depois elas não conseguem se perdoar. Mas eu quero trazer uma boa nova para você. Se você creu em Cristo, entregou a sua vida a Ele, saiba, você está perdoado. Completamente perdoado. E o grande problema das pessoas que não se perdoam é que elas vivem discordando de Deus. Então Deus diz algo, mas elas discordam. Porém, no dia em que você concordar com Deus e tiver consciência, não, eu estou perdoado realmente. Deus é por mim e não é contra mim. Ele é ao meu favor. Creia, querido, você vai ver as bênçãos do Senhor se manifestando sobre a sua vida. Você vai ver o favor de Deus se manifestando em você e através de você. Não importa qual o seu histórico, aquilo que você fez lá atrás, em Cristo não há culpa, não há condenação. Amém, querido? Porque o perdão já se manifestou sobre a sua vida. Então precisamos decidir nos ver no nosso relacionamento com Deus como Ele nos vê. Como é que Deus vê você hoje? Como alguém desobediente? Como alguém descomprometido? Né? Como alguém mau, negligente? Lembre-se, querido, Deus vê você hoje em Cristo. Diga assim, eu estou em Cristo.
Deus vê você hoje em Cristo. Então você não é a soma total do que você fez, você é a soma total do que Cristo fez por você. E Ele perdoou você, mas além de perdoar, Ele justificou você diante de Deus. E isso faz toda a diferença, amém, irmãos? Toda a diferença. Porque agora eu sei que eu tenho um representante diante de Deus. Que não são os meus atos que me justificam diante de Deus, mas quem me justifica é Cristo. Por isso, o autor de Hebreus fala que nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, amém, irmãos? Por quê? Porque eu não vou me aproximar de Deus dependendo das minhas obras, mas eu me aproximo de Deus sabendo que em Cristo eu posso todas as coisas. Amém, irmãos? Porque eu sei que em Cristo eu já fui justificado. Por isso eu entendo então que eu estou assentado com Cristo. Diga, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Então a justificação e o perdão são a resposta de Deus para todos os nossos problemas. A mensagem do Evangelho da Graça é o que faz toda a diferença. Para isso eu preciso então crer. Eu preciso crer no quê? Eu preciso crer que Deus não está zangado comigo. Eu preciso crer que Deus não quer o meu mal. Amém? Nós vivemos dias ainda hoje, irmãos, que uma pessoa fica enferma, ela acha que é Deus trazendo enfermidade sobre ela. Que acontece algo de ruim, de problema grande, aí ele fala, é Deus me tratando, é a mão de Deus. Ora, Deus não quer que você viva uma vida ruim de sofrimento. É claro que nós não estamos isentos de lutas, amém, irmãos? No mundo nós teremos aflições, o Senhor diz, mas não devemos achar que Deus está contra nós. Quem já viveu assim? Achando que Deus estava contra você. Alguém já viveu assim? Pode levantar a mão, sem. Eu tenho certeza que a maioria. Ou seja, que Deus não está comigo, mas Deus está contra mim. Então se eu errei em algo, se eu falhei em algo, Deus agora está me punindo. Mas sabe, esse Deus não é Pai do nosso Senhor Jesus. Porque nele nós somos justificados, amém, irmãos? E isso faz a diferença na nossa forma de nos relacionarmos com Deus. Porque eu preciso descansar no perdão de Deus. Eu preciso viver uma vida sabendo, eu sou perdoado. E quando eu tenho essa consciência de que eu sou perdoado, o que acontece? Eu descanso. Amém, irmãos? Como é que você se relacionaria com uma pessoa que sabe que ela tem algo contra você? Você encontraria ela na rua, como é que você agiria com ela? Descansado, em paz? Sim ou não? Não, se possível você mudaria de calçado. É ou não é verdade? Porque você sabe que aquela pessoa tem algo contra você. Muitos filhos de Deus se relacionam com Deus, infelizmente, assim. Ou seja, porque eles acham que Deus tem algo contra eles, eles não se aproximam de Deus, mas eles se afastam de Deus. Você sabia que tem culto de ceia, não entre nós aqui, né, irmãos, duvido, mas culto de ceia, que o irmão sabe, domingo é culto de ceia, então não vou para a igreja, não vou, porque é culto de ceia, sabe como é que é? Tem que estar na linha. Hoje eu quero falar um pouco sobre isso, tem que estar na linha, né? Então não vou. Tem irmão que às vezes não quer nem vir aqui à frente, porque ele acha que o altar aqui é muito santo. Mas deixa eu falar, isso aqui não é um altar não, isso aqui é um palco, amém? Só para ver os irmãos melhor, os irmãos me enxergarem aqui. Tem nada de santo aqui. Nós que fomos santificados em Cristo Jesus, amém, irmãos? Então no Velho Testamento, os sacerdotes, primeiro eles trabalharam no tabernáculo, mais tarde no templo. E ali havia, no tabernáculo, no templo, havia muitos móveis, mas tinha um móvel que não poderia ser utilizado. Qual que era esse móvel? Era a cadeira. Ou seja, ela estava lá, mas ela não podia ser usada.
Os sacerdotes eram proibidos de usar a cadeira ali no seu tempo de trabalho. Você sabe que o sacerdote era aquele que representava Deus diante dos homens, e os homens diante de Deus. Então, de alguma maneira, ele estava ali para trazer essa conexão. Vamos ler lá em Hebreus 10, verso 11 ao 12, diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Olha para cá, irmão, qual que era esse sacrifício? Era o sacrifício de bode, amém? Era o sacrifício do carneiro, entre outros animais que eram sacrificados para remissão de pecados. Porém, nós sabemos, queridos, que apenas um cordeiro que realmente removeu todos os pecados, amém, irmãos? Que é o Senhor Jesus. E aí então o autor, ele continua dizendo, olha lá: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, o que ele fez? Assentou-se à destra de Deus. Ou seja, o sacerdote no tabernáculo, ele não podia sentar. Ele tinha que estar ali trabalhando, sacrificando ao Senhor. Mas Jesus, ele realiza o sacrifício único. E agora então a palavra diz que ele se assenta à destra de Deus. Então por que Deus não permitia que o sacerdote do Velho Testamento se assentasse no templo? Para que todos soubessem que aqueles sacrifícios que eram feitos, eles eram provisórios. Deus perdoava, mas não esquecia. Mas hoje em Cristo, todos os nossos pecados, além de perdoados, eles são esquecidos. Aleluia. Amém, querido? Porque se o Senhor não tivesse vindo, uma que nós seríamos gentios, né? E nem sacrificaríamos ao Senhor, estávamos perdidos. Mas o Senhor veio. E porque Ele veio, Ele realizou o sacrifício que era necessário Ele fazer. E agora Ele se assentou-se à destra de Deus, ou seja, está consumado. Por isso Cristo é o nosso sumo sacerdote, amém, irmãos? Hebreus 1, verso 3, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, o que Ele fez? Assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Então, hoje, olha para cá, querido, hoje o que nós precisamos aprender é a descansar na obra consumada de Cristo. Eu descanso nele. Eu sei que Ele não está contra mim, Ele está por mim. Se alguma coisa ruim aconteceu no meu dia a dia, eu fico em paz, porque Ele está cuidando de mim, aleluia. Ele está cuidando de mim, Ele jamais vai me deixar. Essa tem que ser a nossa fé diária, amém, irmãos? Sabendo que o Senhor é por nós, que Ele, furou o pneu do carro, é o capeta. Não, calma. Agora tal notícia chegou aqui, meu Deus. Calma, descansa. Amém? Olha aí para o seu irmão, fala para ele, descansa, meu irmão. Descansa. Descansa. Se Jesus assentou-se, querido, saiba, nós estamos assentados com Ele. É isso que diz lá em Efésios 1. Você está sentado com Cristo. Portanto, você está para sempre perdoado. Hebreus 10, verso 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, em relação aos pecados, qual que é a nossa postura? Você vive angustiado? Porque você sabe, querido, a pessoa que ela cai no pecado, que ela vive ali no pecado, qual que é a tendência dela? A tendência dela, por causa da consciência de pecado, qual que é? É se aproximar ou se afastar de Deus? Hein, irmãos? Se afastar. Ora, se eu sei que eu estou errando, que eu errei, então ao invés de me aproximar, eu me afasto. Por isso que nós precisamos ter uma consciência de perdão.
Eu errei, mas eu sei, eu sou perdoado. Amém, querido? Eu estou em Cristo, sobre a minha vida não há condenação. Porque o diabo, segundo Apocalipse, ele vive dia após dia acusando os filhos de Deus, dia e noite. Então constantemente vai vir acusações na sua mente, dizendo que você não fez o suficiente, você não está agradando a Deus. Mas você sabe, Deus foi agradado em Cristo. Jesus, ao ser batizado, o que Deus disse, né? De maneira audível: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Que Deus tem prazer. Nós estamos nele, amém, querido? Por isso nós também somos amados. O Senhor tem prazer em nós, porque eu vivo na consciência de que estou em Cristo. Então, se falharmos, se pecarmos, e todos pecam, amém, irmãos? Porque lá em João, o que o apóstolo João diz, né? Que se alguém diz que não peca, é mentiroso, ele está pecando. Porque todos nós erramos. Sim ou não, irmãos? Às vezes é um pensamento, às vezes é uma resposta atravessada que se dá para alguém. Isso não acontece com você não, né? Um dia que você acorda meio estressado, mas aqui só tem anjos do Senhor, só as auréolas aí em cima da cabeça. Não, todos nós falhamos. Mas a questão é o quê? O que você faz quando você falha? Fica para baixo, achando que Deus está contra você? O que você precisa é ter consciência de que você está em Cristo, e que o pecado, olha para cá, não deve ter mais nada a ver com a sua vida, porque você foi liberto do pecado. Amém, querido? Você foi liberto do pecado. Então, na verdade, nós não deveríamos viver com essa mentalidade do pecado, mas sim eu devo viver com uma mentalidade de perdão. Eu sou perdoado. Eu sou perdoado. E porque eu sou perdoado, eu ando como Cristo quer que eu ande. Eu vivo como Cristo quer que eu viva, porque eu tenho a mente de Cristo. Agora, se pecarmos, nós temos um advogado. Amém, irmãos? Nós temos um advogado. Por isso os pecados futuros estão todos no passado. Interessante isso. Então o que incomoda muitas pessoas é essa afirmação de que nós fomos completamente perdoados dos pecados, no passado, no presente e no futuro. Então o perdão que recebemos é uma coisa totalmente objetiva. Deus fez independente de nós. Ou seja, olha para cá, querido, o fato de você ser perdoado não tem a ver com você, mas tem a ver com Cristo. Amém, irmãos? Tem a ver com Cristo. Então, se falharmos, nós temos que ter convicção: eu tenho um advogado diante de Deus, por isso eu sou perdoado. Amém, irmãos? Então, quando Jesus morre na cruz há 2000 anos atrás, alguém aqui já havia nascido? Não, né? Mas saiba, ali o perdão já foi liberado. Amém? Porém, 2000 anos depois, você nasce e chega um dia lá na célula ou aqui no culto, e aí você recebe a palavra e você se reconhece como um pecador, e aí então você acessa o perdão de Deus, que já foi liberado para você há 2000 anos atrás. Amém, querido? Ou seja, quando Cristo morre, Ele morre pelos pecados futuros, que foram perdoados. Quantos compreendem isso? Então no Novo Testamento o perdão, ele é tratado sempre no passado. Você já foi perdoado, você não vai ser, você já foi. E quando você entende isso, você descansa. Vamos ler Colossenses 2, verso 13. Porque não existe no Novo Testamento expressão de perdão no futuro. Olha lá: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando alguns dos nossos delitos, irmãos. Que é escrito? Todos os nossos delitos. Você já foi perdoado completamente.
Efésios 4:32, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos... Quem aqui é perdoado? Você já foi perdoado. Amém, querido? Você já foi. Ah, pastor, mas se falar isso, será que não vai estimular as pessoas a pecar? Cuidado, pastor. Na verdade é o contrário. Na verdade, quanto mais consciência você tem de que você é perdoado, menos você vai pecar. Porque você sabe que você vive numa nova vida em Cristo. E que o pecado já não deve ter mais parte na sua vida. Agora, falharemos, sim ou não? Falharemos. Mas se pecarmos, temos um advogado. Amém, irmãos? Então isso não é um estímulo para o pecado, mas sim uma consciência de que nós já recebemos completamente o perdão do Senhor. Por isso nós temos que descansar no Senhor. Você não foi perdoado pela metade, amém, querido? Você precisa acessar esse perdão, sempre que for necessário, por meio da obra consumada de Cristo. O Senhor já está sentado, não tem mais o que fazer. Você já está perdoado. Posso ouvir, amém? E como hoje é noite de ceia, irmãos, eu quero falar um pouquinho da Santa Ceia, antes de nós aqui encerrarmos esse momento da palavra, e juntos nós ceiarmos. Visto que a Santa Ceia do Senhor é uma prática regular nas igrejas ao redor do mundo, é comum as pessoas começarem a verem isso como um ritual de limpeza. Mas você sabe que a Santa Ceia, na verdade, é um momento onde nós lembramos da morte do Senhor. O propósito da Santa Ceia é você lembrar que Jesus morreu, amém? Então quando ela é estabelecida, é para nos fazer ter essa consciência. Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. E Ele voltará. Amém, irmãos? Então talvez você já tenha experimentado algo assim. Você recebeu aí, né, o pão e o vinho. Já foi entregue para você. E aí nós vamos orar. E aí muitos irmãos pensam, agora nesses 90 segundos de oração antes de tomar a Santa Ceia, eu preciso me purificar diante de Deus. Porque a coisa está feia. Fiz coisa errada. E agora eu preciso de uma purificação. Para ficar limpo e então ficar tudo certo com Deus. Antes de comer e beber os elementos. Quem aprendeu assim? Ou pensa assim? Levanta a mão. Sem constrangimento, fica em paz. Aprendeu assim? Eu também. Ou seja, que esse momento da Santa Ceia é um momento de acertarmos as contas com Deus. Né? Para renovar agora um novo mês. Aleluia. E aí então, como consequência disso, todos curvam a cabeça e pedem ao Senhor, Senhor, me perdoa mais uma vez. Ou ele lembra de algum pecado que ele realizou, e aí ele pede perdão a Deus, e aí então ele entende que agora ele está perdoado, e agora ele pode participar da Santa Ceia do Senhor. No entanto, você precisa, não me interprete mal, mas o arrependimento ao pecado é óbvio que ele é saudável, amém, irmãos? Mas nós como crentes não deveríamos ficar nos analisando constantemente. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele habita em você. Amém? E você que é uma nova criatura, quando você faz algo de errado, assim como eu, o que acontece? Você fica mal. Quem fica mal quando peca? Porque se você não fica mal, você não é crente. Entendeu? Pastor, então não sou crente, então se converte. Você está aqui para isso, está na igreja para se converter, aleluia. Mas se você peca e acha que está tudo bem, não sinto nada, eu faço as coisas erradas e está tudo bem, você não nasceu de novo. Mas você pode nascer de novo, se você crê em Cristo Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, se arrepender dos seus pecados. Amém? Não, pastor, eu quando peco eu fico mal. Me dá um negócio ruim aqui, eu sei que eu estou fazendo algo errado.
Não é porque o fulano ou o ciclano falou, mas porque eu sinto dentro de mim. Isso aí é o Espírito de Deus. Te avisando, ó, isso aí não tem nada a ver com você não. Faz outra coisa. Amém, irmãos? Então a intenção de Deus não é que no momento da Santa Ceia você fique avaliando se está fazendo algo de errado. Não, você sabe. Quando você faz algo de errado, o Espírito Santo na hora aponta para você. O que Paulo diz? Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Quando você perde a paz, opa, fiz algo de errado. O que eu fiz? Ah, é porque eu gritei com a minha esposa. Ah, é porque eu chutei o cachorro do vizinho. Ah, é porque eu estava, assim, muito bravo e falei o que não devia. Para não falar coisas piores, amém, irmãos? Estou aqui em pecados leves. E aí então, você fica, né? Você percebe que o pecado aconteceu. E instantaneamente você já, opa, Senhor, me perdoa, não devia ter feito isso. E não no culto de ceia avaliar, peraí, deixa eu pegar aqui minha agenda agora, quando foi que eu pequei? Deus, lembra aquele dia, aquele outro? Não, meu irmão, não é assim que funciona. Amém? Essa não é a intenção de Deus para o momento da Santa Ceia. Então, em memória de quem? Portanto, muitos entendem que esse é o momento de se examinar, e eu já vou chegar lá e vou explicar isso. Que é o momento, pastor, mas a Bíblia fala que tem que se examinar. Mas esse examinar, olha para cá, não é confessar os seus pecados. Ficar lembrando, o que eu fiz? Estou me examinando aqui. Estou me examinando para saber se eu fiz algo de errado. Para então voltar a ter uma posição correta com Deus. Esse é um equívoco. Porque, na verdade, a ceia do Senhor, ela é celebrada em memória de Cristo. Amém, irmãos? Então, eu participo da Santa Ceia pensando em Cristo, não pensando no meu pecado. Mas para muitos, o momento da Santa Ceia é o momento de ficar pensando no pecado. Lembrando o que ele fez ou deixou de fazer. Para se acertar com Deus e agora, Deus, está bem, está tudo certo entre nós. Não, o momento da Santa Ceia é para nós lembrarmos de Cristo, em memória de Cristo. Então, da onde veio esse examinar-se, pastor? Vamos ler 1 Coríntios 11, verso 27. Isso é uma interpretação errada desse texto. Olha o que Paulo diz. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente... Aí, pastor, eu falei, ó. Não pode comer o pão e beber indignamente. Continuando. Será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí, pastor, tem que examinar, tem que se examinar. E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aí tem irmão que fala, meu Deus, eu não quero juízo para mim. Não é? E aí então ele entende que ele não pode falhar, ele não pode participar da ceia. Então, beber julgamento sobre si mesmo, comer de maneira indigna, ou como Paulo diz aqui, pecar contra o corpo e o sangue de Jesus, o que é isso? Então, infelizmente, irmãos, muitos quando olham para esse texto, entendem que quando cita aqui indignamente, está falando de você estar indigno diante de Deus. Mas não é isso. Amém, irmãos? Não é isso. E você sabe que é comum, né, pastores que exortam seus membros no dia da Santa Ceia de perguntar, você hoje vai participar da Santa Ceia, vai participar da mesa do Senhor de maneira digna? Então se eu te perguntasse hoje aqui, você hoje está digno de participar da mesa do Senhor? Provavelmente a maioria falaria, pastor, não estou legal, estou devendo algo para Deus. Sim ou não? Pastor, as coisas não estão tão certinhas assim como deveria, né? Então a maioria de nós não se sentiria digno diante de Deus. Os irmãos ficariam numa sinuca. Por quê? Ou você falaria, pastor, não me sinto digno, não vou participar da mesa. Ou você falaria, pastor, eu estou digno, eu sou santo, 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 aleluia. Eu oro todos os dias, eu jejuo 3 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo, pastor. Eu estou pronto. Olha para cá. Qual o problema desse irmão? O outro é pecador, né?
Esse irmão, qual o problema dele? Ele acha que são as obras dele que justificam ele diante de Deus. Mas não é. Quem te justifica diante de Deus é só Cristo. Você tem que entender isso. Eu não sou salvo por causa das boas obras, amém? Eu sou salvo para as boas obras. É diferente. Então, quando eu tomo a Santa Ceia, participo achando, não, eu estou aprovado diante de Deus, o que eu estou falando? Que a minha justiça própria está muito forte. Ou seja, eu sou santo, santo, santo. Não tenho erro algum. Eu estou apto para participar da mesa do Senhor. E aí então, depois desse momento de avaliação, aqueles que concluem que são indignos, pois têm pecado, então eles negam participar da Santa Ceia. Eu me lembro que eu passei por isso, chegando na igreja, muitos anos atrás, teve um culto lá e teve a Santa Ceia, e passou o pão e o cálice, aí eu fiquei assim, não, hoje não, hoje não, hoje não. Hoje não dá, hoje eu não estou bem com Deus. Não lembro qual pecado que eu tinha cometido, né? Mas não me sentia bem. Não, hoje eu não estou, né? Mês que vem sim, eu vou estar aprovado, mas esse mês eu estou, está ruim. Mas Paulo não está querendo nos dar esse entendimento de participar de maneira digna, ok? Então, o que Paulo está na verdade combatendo aqui? Isso eu vou explicar para os irmãos. Quando você vê o contexto desse capítulo, você vai ver que os irmãos de Corinto, eles tinham diversas coisas em relação à ceia que estavam dando problema. Vamos ler lá em 1 Coríntios 11, verso 18. Estou encerrando, irmãos. Mas você tem que aprender isso aqui. Porque antes de tudo, estou informando haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Então aqui Paulo já demonstra que ele está percebendo que há uma divisão entre os irmãos. E divisão entre os irmãos, o que tange a Santa Ceia. Que aqui ele está tratando da Santa Ceia. Vamos ver no verso 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Então aqui nós já entendemos que na verdade Paulo está tratando de algo diferente. Por quê? Os irmãos, quando nós pensamos na Santa Ceia, nós pensamos no pãozinho, no cálice, mas a Santa Ceia ali que eles viviam era completamente diferente, era uma refeição mesmo. E é o que Paulo está dizendo, que os irmãos não esperam uns pelos outros. Não esperavam. Que uns chegavam lá cheios de fome, e comia toda a comida, e não lembrava dos irmãos. E tinha outros que, tomava tanto vinho, que se embriagava, saía do culto assim, cambaleando. Por quê? No culto de Santa Ceia, pastor, o povo se embriagando. Esse era o nível da igreja que o apóstolo Paulo cuidava. Então, obrigado, Senhor, por essa igreja, aleluia. Os irmãos não se embriagam no culto, glória a Deus. Então o que Paulo estava tratando? A maneira indigna de eles participarem da Santa Ceia. Aí Paulo fala, olha, examinem como é que vocês estão. Como é que vocês estão fazendo isso? Vocês estão participando da Santa Ceia para tomar todas? Vocês estão participando da Santa Ceia para comer, para encher aí a pança? Qual que é o propósito? Os irmãos entendem? Amém? Então, aqui o Senhor está falando da maneira que eles faziam, participavam da Santa Ceia. Então o que significa participar indignamente? A palavra indignamente é um advérbio que se refere à forma como participamos da ceia. Se fosse a palavra indigno, então sim, seria um adjetivo e estaria se referindo às pessoas. Mas como Paulo estava dizendo, da maneira que eles estavam participando da Santa Ceia, de maneira indigna, indignamente, ou seja, eles estavam falhando em discernir o pão e o vinho.
eles não estavam participando da mesa do Senhor com o propósito correto. E aí então o apóstolo ensina a eles, não é assim. Por isso, examine a si mesmo. Como é que você está participando da Santa Ceia? Amém, irmãos? Para que nós participamos da Santa Ceia? Lembrando da morte do Senhor. Amém? Não é para encher a pança, até porque esse pãozinho aí, meu querido, não é para você se embriagar, até porque nem álcool tem nesse cálice nosso. Amém, irmãos? Então o problema qual que era? Era o desrespeito que eles tinham com esse momento da Santa Ceia. A falta de sentido da Santa Ceia. E nós sabemos que a Santa Ceia, o pão representa o corpo, amém, irmãos? O vinho, ele representa, o suco de uva representa o sangue de Cristo. Então, tomar de modo indigno não tem a ver com você falhar em examinar-se a si mesmo e confessar os seus pecados, até porque lembre-se, nós cremos que você já está perdoado. Você quer confessar? Pode confessar, não tem problema, amém, irmãos? A palavra diz lá em João, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, amém, irmãos? Mas você, a verdade é, você é perdoado. Então Paulo diz aqui que muitos estavam fracos e doentes, e até irmãos que estavam morrendo, porque eles não discerniam a Santa Ceia, não discerniam o corpo de Cristo. E o grande problema desse conceito errado, de olhar para nós, de examinar a nós mesmos, é que ele se estende a todas as áreas de nossa vida espiritual. Então, por exemplo, se nós pedirmos a alguém que lidere uma célula, ele vai falar, primeiro, pastor, eu tenho que me examinar para ver se eu sou digno. Deixa eu te contar, querido, se você só for tomar a Santa Ceia no dia que você se achar digno, você nunca vai tomar. Você nunca vai estar pronto. Porque nós falhamos, nós erramos. Pecados que você nem sabe que você cometeu. Mesmo assim, lembre-se, o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Você é perdoado, porque você está nele. Então, se mandarmos alguém, por exemplo, né? Eu chego aqui para o Guilherme, você vai orar por aquele enfermo, aí ele vai avaliar, deixa eu me examinar aqui, pastor, se eu estou bem para isso, se eu estou santo o suficiente para isso. Mas lembre-se, não tem a ver com você, tem a ver com Cristo. O Evangelho é Cristo em nós, tem a ver com Ele. Amém, irmãos? Vamos piorar um pouquinho. Michel, expulsa aquele demônio ali. Meu Deus, pastor, que isso? Não estou preparado. Não é assim? Não, pastor, o senhor não me conhece. Só um exemplo. Não, o Michel falaria, pode deixar comigo, pastor. Aleluia. Então, se examinar é perigoso, porque senão toda hora você vai achar que tem que ficar se examinando. Mas o que Paulo está falando da Santa Ceia, querido, era a forma que eles participavam. Amém? Então, aquele que conclui que é digno, ele está confiando na sua justiça própria e não terá resultado algum. Se concluir que não é digno, não terá fé para fazer o que foi pedido. Mas lembre-se, querido, nós estamos em Cristo, fazemos o nome dele, não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com você, é ele. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém, meus irmãos? Por isso, somente aqueles que creem que foram justificados pelo sangue de Jesus são úteis para Deus. Vamos ficar em pé, irmãos? O objetivo da ceia do Senhor nessa noite é celebrar tudo o que Jesus fez para qualificar você. Amém? Sabe, não deveríamos nos colocar na equação. Amém? É tudo por meio dele. Para ele são todas as coisas, amém, irmãos? Então, em vez disso, hoje, ao participarmos aqui da Santa Ceia, você pode comer do pão, beber do cálice, lembrando-se de Cristo, pensando em Cristo, que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E por isso eu desfruto do perdão, por isso eu posso ter paz com Deus, me relacionar com Deus em paz, sabendo que eu já estou perdoado completamente. Ao participar da Santa Ceia, você não tem que ficar pensando nos seus pecados, filho. Você tem que pensar no Senhor, naquele que salvou você. E ser grato, falar, Senhor, obrigado.
pois só tu és digno. Só tu és digno do meu louvor, da minha vida, da minha adoração. Hebreus 12, verso 2, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, ou seja, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Nós temos que olhar para Jesus, amém? Olha para Ele, querido. Sabe, entregue a Ele a sua vida completamente, porque Ele, de fato, ao ser sacrificado na cruz do Calvário, nós sabemos que através dele nós recebemos perdão e todas as bênçãos de Deus. Você não está mais debaixo de maldição, amém, querido? Os irmãos de louvor, pode subir. Você não está mais debaixo de maldição, você está debaixo da bênção de Deus. Deus não está zangado com você, Deus está em paz com você. Porque em Cristo você foi justificado de uma vez por todas. Você não apenas é perdoado, ou seja, você fez algo e aí então Deus esqueceu simplesmente. Não, mas Deus justificou você. Você está justificado diante dele. Naquele dia você estará nele salvo e justificado. Não por causa das suas obras, mas pela fé em Cristo.